Olá, seja bem-vinda a esse aulão número 19 ou 18. Nesse aulão aqui, nós vamos falar sobre infância e prosperidade. Então, fica aqui comigo. Se você está assistindo depois, dentro das 24 horas que ele vai ficar disponível, tudo certo. Enquanto isso, eu vou pode dar uma passadinha aí. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o tema da live, da aula, né? Como a infância... Como a infância afeta a prosperidade. Boa noite, deixa eu só colocar o tema aqui. Tá, pronto. Como que a infância... Deixa eu só terminar de colocar aqui o temão da aula. Isso, acho que agora foi. Como a infância afeta a prosperidade e dinheiro. Ah, tá bom. Porque prosperidade vai além de dinheiro, né? Mas eu vou falar aqui mais exclusivamente de dinheiro. Então, vamos começando. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Esqueci de enviar o e-mail avisando do aulão, mas bora lá. Esse aulão costuma acontecer toda quarta-feira, 6h15 aqui e no YouTube, mas hoje em especial vai ser só aqui, tá? Eu não consegui transmitir lá no YouTube, mas fica aqui comigo que esse aulão costuma ser bem rico, eu recebo bastante depoimento de toda quarta-feira. E esses conteúdos depois vão lá para a plataforma do meu curso, fica disponível por apenas 24 horas e depois vai lá para quem é aluno do meu curso. Então, nessa aula aqui a gente vai falar sobre infância, e aí, Thaís, e prosperidade. Então, deixa eu antes contextualizar para você porque que esse tema me toca muito, porque que eu resolvi falar desse tema. Esse tema me toca muito porque a minha maior dificuldade ao longo da vida inteira sempre foi questões financeiras, né? Então, é claro que eu tive outras questões que eu sempre compartilho quando eu posso, né? Por exemplo, relacionamento abusivo. Como vocês sabem, eu já tive um acidente, não sei se todo mundo sabe, que eu levei 8 tiros também, né? Teve questões bem traumáticas, assim. Mas sabe quando a questão financeira é aquela que mais te marca, que é aquela que mais te marca realmente? E desde criança eu sempre quis ser rica. Então, era meu sonho de criança ser rica, só que ao mesmo tempo eu sempre experienciei muita dificuldade financeira, assim, ao longo da vida. Meu relacionamento com o dinheiro era extremamente complicado, era extremamente descontrolado, descompensado, de muita falta, muita escassez. E aí, quando eu me tornei terapeuta e ainda assim as coisas não iam. Eu fazia algumas reprogramações de crenças, eu não sei se tem alguém aqui que é Theta Healer, né? Eu fazia algumas reprogramações de crença, mas a coisa não andava, a coisa não fluía na minha vida, né? Por mais que eu fizesse essas reprogramações, até que eu nunca desisti, eu nunca fui aquela pessoa que pensa assim, esse negócio de reprogramação de crença é enganação, a lei da atração é enganação. Eu nunca pensei isso, sabe? Eu sempre tive no meu coração que era aquilo ali mesmo. Não sei se você sente isso, mas que eu tinha que descobrir algo mais. Eu tinha esse entusiasmo, eu tenho que descobrir algo a mais, né? E foi realmente cada vez cavucando mais, assim, que eu fui descobrindo essa questão da nossa criança interior, né? Foi cada vez descobrindo, cavucando mais, eu fui acessando a minha criança. Eu lembro a primeira vez que eu acessei a minha criança, assim, em meditação, em reprogramação de crenças, foi que eu tava vendo uma série, e aí lá nessa série, o que aconteceu? Eu vi que um personagem, né, como eu conheci sua mãe, né? Que tem o Ted, a Robin, não sei se alguém aqui conhece. E aí eu vi que o Ted amava muito a mãe, amava muito essa outra personagem. E aí eu falei assim, gente, eu não sinto que isso pode acontecer comigo, eu não sinto que alguém pode me amar dessa forma. E foi ali a primeira vez que me veio um estalo. Eu não sinto que eu sou merecedora de ser amada. E aí eu entrei em contato com a minha criança e ali comecei a cada vez ir mais profundo, né? Aplicando em mim, fazendo terapias e acessando a minha criança. Obviamente, a questão quando a gente fala da criança e questões financeiras, o que eu quero dizer aqui? O porquê que é quando você começa a curar essa criança, que tem dentro de você começa a se abrir muito mais para a prosperidade, muito mais para ter os recursos financeiros, né? Então, por que isso acontece? A maioria das nossas travas hoje financeiras, eu até fiz um post, não são necessariamente sobre o dinheiro em si, embora pareça que é. Quando eu escutava isso, gente, eu ficava revoltada, eu queria xingar a pessoa assim, porque eu falava assim, não, é dinheiro sim, me dá 10 mil reais que eu resolvo toda a minha vida, né?
E eu ficava muito revoltada, mas até que eu fui começando a entender, realmente não era o dinheiro, era algo dentro de mim. Porque quando o dinheiro vinha, eu já perdi, pra vocês terem ideia, eu já perdi 300 mil reais. Quando o dinheiro vinha, eu também dava um jeito de torrar tudo, sabe? Eu gastava cada centavo que tinha na minha conta até voltar a estaca zero. Era sempre assim, alto e baixo. Então, e aí eu ganhava dinheiro, né? Vamos lá, eu abria alguma turma, lançava algum workshop, alguma coisa assim, e torrava tudo. E aí depois passava por várias escassez, ganhava 8 mil no mês, no outro mês era 150, então era totalmente descontrolado. E acessando essa criança, eu fui descobrindo várias coisas que eu quero falar aqui pra você, e que não só experienciei na minha própria pele, como em vários atendimentos que eu tenho feito, né? Eu já realizei mais de 1000 atendimentos individuais, tenho feito várias sessões coletivas, inclusive vai ter domingo sobre dinheiro e autossabotagem para quem quiser se inscrever, que tem mais 2 vagas. E quando eu comecei a acessar essa criança, eu comecei a observar vários movimentos internos e decisões que ela tinha tomado que ainda hoje estavam reverberando na minha vida de uma forma que eu não conseguia sair daquilo ali. Sabe quando você não consegue sair daquela situação? E era exatamente isso que eu estava vivendo. A minha criança, e talvez a sua criança, eu já atendi várias e várias pessoas nesse sentido, ela por alguma razão, ela toma certas decisões. E essas decisões que essa criança toma dizem muito respeito a ela mesma, a forma como ela se percebe, a forma como ela se enxerga. Então, a depender dos traumas que você viveu, lembrando que trauma não precisa ser algo, né, de novela nem nada disso, a depender das coisas que te aconteceram na sua infância, a forma como a sua criança se sentiu foi formando crenças sobre ela mesma, e isso hoje afeta a sua prosperidade financeira. Então fica aqui comigo para você entender, que eu vou dar alguns exemplos e você pode se identificar, qualquer coisa compartilha aqui comigo, tá? Então, alguns movimentos que eu já presenciei tanto em mim quanto em atendimentos. A sua criança, a criança, né, que foi você, ela começa a ter sentimentos de que ela é insuficiente, acontece alguma coisa, ela tem sentimento de que ela é insuficiente, acontece alguma coisa, ela começa a ter sensação de que ela é inferior, acontece alguma coisa, ela começa a se sentir menos, não merecedora, né? Tem várias crianças que tomam uma decisão assim. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que era assim, ela tomou uma decisão do tipo, não é pra mim essa felicidade, esse amor, essa prosperidade, não é pra mim. Então, quando você faz, a sua criança toma essa decisão, não é pra mim, eu sou inferior, não é pra mim essa prosperidade, não é pra mim esse avanço, o que acontece? Hoje você se torna um adulto que quando você tá avançando, você tá indo, parece que também a mesma potência tem alguma coisa que tá te puxando para trás, né? Você começa a avançar e sempre tem alguma coisa que vai te fazendo voltar, sabe? É como se você tivesse que ficar naquela lamentação, naquela escassez. Então era exatamente isso que acontecia comigo, e também já observei nos atendimentos. Você tá indo, e aí parece que alguma emoção, você começa a procurar alguma encrenca, algum problema assim, algum pelo em ovo pra voltar. Por quê? Porque quando você volta à escassez, quando você volta à falta, o que isso confirma? Esse é o ponto aqui que eu quero falar pra você. Confirma aquela dor da sua criança. Confirma o que ela acredita sobre ela, e você inconsciente, não racionalmente, mas inconsciente acredita sobre você mesmo. Então, essa criança que acreditou que não era pra ela, essa alegria, essa felicidade, esse sucesso, né? Tem, como eu falei, várias crianças que já tomam essa decisão. Eu não sou merecedora, né? Já que eu vim de pais que não me dão amor, já que eu vim de pais que não me dão suporte, que não me dão acolhimento, então tem algo errado comigo, eu não mereço. Se tem algo errado comigo, eu não mereço, ao tomar essa decisão lá na infância, isso começa a formar a sua autoimagem, tá? É como se fosse uma roupinha que você inconscientemente vai se vestindo, e você vai pra vida com essa autoimagem. E o que é ir pra vida com essa autoimagem? Já que não é pra você, já que você não merece, você sabota, entende? Você sabota, você começa 1000 projetos ao mesmo tempo e não fixa em um. Você começa esse vício de recomeço que eu também já tive, né? Você vai, depois quer sempre recomeçar como se tivesse um limite inconsciente. Você não avança, você realmente não prospera, você não se sente merecedora de cobrar pelo seu trabalho. Então tudo isso são questões, como eu falei, inconscientes, mas foram decisões que a sua criança, pois é, Raiz, tomou lá atrás.
tomou lá atrás e você se vestiu disso inconsciente e até hoje você continua como se fosse assim, repetindo, tá? É como se a história se repete, né? A história de que você é insuficiente, a história de que você não é merecedor. E às vezes, sabe o que acontece também, que é mais profundo ainda? Não sei se tá ficando claro assim. Alguma ferida que você viveu na infância. Eu vou dar meu exemplo aqui, tá? Os meus pais, eles tinham muitos recursos financeiros, mas ao mesmo tempo, do nada acabava tudo, né? E aí, quando acabava tudo, ficava sem pagar a escola. Pra mim, aquilo ali, desde criança, aquilo ali era muito humilhante, muito vergonhosa, porque a diretora me chamava na escola, acabava comida, né? Tinha que pegar feijão do lixo, enfim, ficava nesses altos e baixos. O que a minha criança foi acreditando sobre tudo aquilo ali? Primeiro de tudo, eu sou injustiçada, eu não sou merecedora e eu não tenho suporte, eu não posso confiar em ninguém. Olha só, esse trauma, eu não posso confiar em ninguém, eu não sou merecedora, eu não tenho suporte. E o que acontecia na vida adulta? Quando eu não tinha o dinheiro, eu sentia a mesma coisa que a minha criança sentiu lá atrás. Humilhação, vergonha. E eu sentia a mesma coisa, eu não posso contar com ninguém, eu estou sozinha no mundo, a mesma coisa da minha criança. Ou seja, o que eu quero dizer aqui pra você? O cenário se repete. A história se repete, muda um pouquinho, mas sempre tá tendo a mesma história, sabe? Então, por exemplo, essa história de recomeçar tá sempre tendo a mesma história, então você pode se questionar. Sempre que eu tô recomeçando, o que isso confirma na minha vida, tá? Então, por exemplo, essa semana eu também atendi uma pessoa assim, na verdade foi domingo. O que isso confirma pra mim quando eu tô sempre recomeçando? Confirma que eu sou um fracasso, confirma que eu não sou boa, que eu sempre vou e desisto. Então, é como se você tem essa autoimagem de você. E, às vezes, essa autoimagem nem sempre começou na infância, mas o que eu já observei é que 90%, digamos assim, começou lá desde bem pequena e a gente vai encarregando. E essas decisões que a nossa criança toma lá atrás, por que elas afetam hoje a nossa vida? Porque, veja bem, se a sua criança lá atrás já se sentiu não merecedora, se a sua criança lá atrás já tomou a decisão, não é pra mim essa felicidade, se essa criança lá atrás tomou a decisão de eu não posso crescer porque eu cresço como se o crescimento não fosse para ela, só fosse para os coleguinhas, né? Só fosse para os amigos, para os primos. O que essa criança faz? Ela toma de decisão e hoje interfere na sua ação, interfere o ser, né? Então a sua criança tá lá no ser e isso começa a interferir na sua ação, na forma que você age no mundo. E aí quando você vai agir, você nem se permite sonhar muito, né? Você nem se permite avançar muito, porque é como se não fosse pra você. Você vive vivendo, vendo o palco de todo mundo brilhar, mas não segue adiante, porque é como se não fosse pra você também. Então a história de que não é pra você se confirma. Então cada vez que você vai olhando pra essa criança que é você e que foi acreditando tantas coisas sobre ela mesmo, você vai, é como se você fosse retirando essas roupas, né, que eu tô falando aqui, que são essas crenças, essa autoimagem. E aí a sua ação muda. Porque, veja bem, se sua criança se sentiu um peso, se sua criança se sentiu um erro para os pais, o que acontece? Quando a gente tem isso, essa sensação de eu sou um erro, eu sou um peso, você também não se sente merecedora, sabe? Você sente que não é possível para você. É triste, mas é muita forma como a gente enxerga, sabe? Porque são feridas que nós adultos temos, mas todos são possíveis ser ressignificados. Então eu tenho comigo essa frase que é bem comum por aí também, né? Várias pessoas falam essa frase. Não é o que nos acontece, é o que a gente faz com isso. Então realmente, a gente pode olhar pra... Tem um bichinho aqui. A gente pode olhar pra isso de uma perspectiva, né? Isso aqui vai me definir, essa ferida vai me definir. Ou eu posso olhar de uma nova perspectiva. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com tudo isso que aconteceu comigo lá atrás? Que foi o que eu comecei a fazer. Então, o que eu vou fazer com esse tanto de ferida e crença que a minha criança teve? Primeiramente, eu vou curar, integrar dentro de mim, né? E levar isso pro mundo. Então, a gente sempre pode encontrar na mesma questão o que a gente pode fazer com isso, né? Tudo era inconsciente mesmo. Isa, demora pra curar a criança? É porque não tem um fim, sabe? Não tem um fim. Não é que, tipo, você vai...
não entra nessa crença, né? Eu preciso curar tudo para ter dinheiro, né? Tem pessoas que nem sabem exatamente disso aqui e tem bastantes recursos financeiros. O que eu penso é o seguinte, esse caminho, além de ser mais leve e curativo, porque você tem prosperidade e recursos materiais com mais leveza, tá? Do que, senão você cresce com base na dor. O que é crescer com base na dor? Eu tinha uma ferida de abandono. E essa ferida de abandono, ela me alimentava aquele lugar. Eu vou criar dinheiro para esfregar na cara de todo mundo, para provar para todo mundo que eu sou boa. Então, quando você tem esse movimento interno de crescer com base na ferida, você sempre tem que reativar essa ferida para continuar crescendo, sabe? É como se você tivesse que continuar cutucando a ferida do abandono, ou da injustiça, eu tô sozinha no mundo, para criar os recursos. Então, é possível curar a ferida e ainda assim continuar crescendo. Mas como eu falei, não tem um fim pra gente curar essa criança, porque vai além de questões financeiras, né? É algo que a gente realmente olha no dia a dia. Então, eu tenho até um vídeo sobre isso, depois você dá uma olhadinha lá. Porque depois posso te mandar também. Porque no dia a dia a gente tem muitos gatilhos emocionais. E esses gatilhos emocionais, que é a forma como a gente enxerga as coisas, tem muito a ver com as nossas crenças. Que tem a ver muitas vezes com essa questão da criança. Então, não sei como é pra você. Vou dar um exemplo besta, você vai na padaria e aí a pessoa tá lá de mau humor e você já fica pé da vida, tipo, não, por que ela tá fazendo isso comigo? Quem ela pensa que é? Ou você sente que tá todo mundo te rejeitando, ou a pessoa te falou um não, a pessoa te falou um não, você já ativa, sabe? Parece que você já, né, acha que é demais. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem isso é como se fosse um flashback emocional, né? Isso ativa algo que você não tá enxergando a coisa como ela é. Você tá enxergando com base nessa ferida. Então, a gente sempre pode estar olhando pra alguma questão assim e indo pra vida, sabe? Não tem que paralisar nem nada, não. É realmente indo pra vida e as coisas vão acontecendo, você vai tendo reações. Às vezes você vai ver assim, nossa, minha vida amorosa não tá andando, a minha vida financeira não tá andando. E aí eu vou olhar pra essa questão da minha criança, sabe? Mas o movimento, ele não precisa realmente estagnar, né? E ter um fim. Então, daqui a pouco eu vou ler. Mas sobre essa questão dos recursos financeiros, muitas vezes a sua criança também acreditou que ela tinha um limite, sabe? E tudo isso que eu tô falando aqui, ele vai além do racional, né? Às vezes racional, o que pode acontecer você igual eu e Isabela antigamente, né? Não, minha infância nem lembro de nada. E às vezes não lembra mesmo, né? Porque a gente tenta se proteger. Nem lembro de nada, tá bom, já passou, tal. Você quer, como se fosse assim, tampar, né? Não tô vendo isso aqui. Mas chega um momento que foi, pelo menos chegou pra mim, que daqui a pouco eu não tinha nem o que comer, né? Eu tinha que comer banana com farinha, já contei esse caso pra vocês. Que eu falei, eu vou ter que olhar pra isso. Eu vou ter que olhar pra essa questão que tá aqui me bloqueando. E aí eu fui entrar em contato com essa parte vulnerável, sabe? O que é essa parte vulnerável? É essa parte que às vezes se sente insuficiente, é essa parte que às vezes se sente inferior, menos, como se não fosse pra você, como se você fosse incapaz de ter aquilo, como se você não fosse merecedora. E tudo isso, se você questionar bem, às vezes começou há muito tempo, mas é muito rico que você faça esse movimento de curar, de começar a questionar, por que eu tô acreditando que eu não mereço? Por que eu tô acreditando que esse sucesso, ter mais, não é pra mim? Por que eu tô acreditando que eu tenho que viver no limite? Por que eu vivo olhando o palco do outro e acredito que não é pra mim? Então são movimentos que se você não questionar, você vai se identificar, como é nosso costume, que vive muitas vezes no automático, né? A gente se identifica com essa vozinha. Ah, não é pra você, nem tenta, ou começa a se identificar com essa sabotagem, com essa questão de querer puxar pra trás, vício do recomeço também, né? Várias questões nesse sentido. Então, é muito rico que você olhe pra todas essas questões, sabe? E não deixe que elas virem uma bola de neve, como foi pra mim, como eu falei, né? Que chegou um nível que eu tive que vender móveis, tive que vender tudo, e ainda assim fiquei, né, só comendo banana, assim, algum tempo, porque eu não... E olha só que eu já sabia essas questões de crenças, tá? Mas eu não coloquei em prática. Por isso que às vezes eu recebo... É engraçado, eu recebo muito essa pergunta, mas é no direct, que é o seguinte... Não, mas eu já sei sobre crença, ainda assim nada mudou. É porque não adianta você saber, entendeu? Às vezes eu acho que tem pessoa que acha até ruim comigo, tá? Teve uma pessoa que achou ruim comigo, porque ela falou assim, não, eu senti muita raiva dessa sua mensagem. Porque eu falei assim, não adianta você saber. O que adianta você saber que se exercitar faz bem? É claro que
no primeiro momento adianta, mas você tem que fazer algo com isso, tá? Você tem que mudar algo na sua vida, você tem que se aprofundar nisso, porque do contrário vai ficar só um saber. Eu sei de tudo, que era eu, né? Eu sei de tudo. Não, já sei. Mas não mudou nada. Não mudou. Se o resultado não mudou, tem que olhar pra dentro, sabe? Tem que ver o que dentro de mim que tá causando essa falta fora. Outra questão da criança interior que pode tá acontecendo na sua vida, assim, que eu comecei a observar nos tantos alunos, clientes, né, e comigo mesmo. A nossa criança, ela começa a ter uma visão do mundo, né? Às vezes, aquela esfera dos pais, aquela esfera na casa dela, começa a ser a visão do mundo. Então, vamos supor assim que a sua criança começou a acreditar do tipo... o mundo é muito mais de falta, nunca tem suficiente, o mundo é muito mais de luta, de sacrifício, do que de leveza, do que ter em abundância, do que ter transbordo, sabe? Então a sua criança, que foi o cenário que você viveu lá atrás, pode ter acreditado em certas coisas que hoje em algum nível você tá repetindo. Então olha aí pra sua vida e vê, será que eu acredito muito mais na falta do que na abundância? Será que eu acredito muito mais naquilo que não é suficiente do que ter em abundância, ter mais do que o suficiente? Será que eu acredito muito mais naquela questão do esforço, da luta, do sacrifício, do que na dedicação, na abertura para receber e não força, mas poder de criar? O que eu estou acreditando que está criando essa realidade fora? E ver se em algum nível você já começou a experienciar essas sensações lá desde que você era pequenininha. Porque, pra mim, vou dar meu exemplo, tá? Que é sempre bom, assim, pra você adequar ao seu. A minha criança acreditou muito mais, assim, no mundo de falta do que no mundo de abundância. Por quê? Porque a falta, gente, ela não é só sobre os recursos materiais, sobre o dinheiro em si. A falta, ela parte muito de um lugar de... Às vezes faltou nutrição emocional, às vezes faltou amor, às vezes faltou carinho, sabe? E aí uma criança com tantas faltas, assim, às vezes começa a acreditar, como eu falei, muito mais na falta e mais profundo ainda, gente. Às vezes você começa a acreditar que pra você é normal a falta, como foi pra mim. É como se fosse normal, aquilo ali é o seu normal. Tanto é que, como eu falei, que eu já perdi mais de 300 mil reais. Por quê? Porque quando eu voltei a estaca zero, porque eu voltei literalmente a escada... Na verdade, eu voltei negativo. O que aconteceu? Pra mim, aquilo ali era o normal, sabe? É como se você tivesse acostumado com aquilo ali, faz parte de você já. Por quê? Porque você acreditou em algum nível e muito mais falta do que a abundância. Mas precisa chegar a esse nível? Não, obviamente eu sou extremamente grata, né, por esses episódios, assim, porque me deu muito aprendizado, mas eu não acho que a gente precise, obviamente não precisa de forma alguma, chegar a nenhuma situação de falta financeira para poder olhar. Quando você vê que a coisa já não tá andando como você gostaria, já olhe para o que você tá acreditando que tá criando aquela falta e vai mais profundo explorando do que o que a minha criança foi acreditando e que eu também estou acreditando. As crenças mais raízes profundas, assim, que eu já observei, né, como eu falei nos atendimentos em mim, são as crenças, são as sensações, crenças e sensações que nós temos sobre nós mesmos. Então, em algum nível, talvez, desde pequenininha, como eu falei, você foi acreditando nessas questões, né? Meus pais trabalham muito e eu fico sozinha em casa. Ou meus pais não me dão recursos financeiros, os meus pais, eles não têm, né, condições financeiras e eu vejo todos os pais dando lá. Então, eu vou dar meu exemplo aqui prático. A minha criança, por exemplo, ela sempre quis que os pais fossem visitar a reunião de escola, né? E aí, quando eu via todos os pais indo, e eu não tinha pai que ia, não tinha mãe que ia na reunião, não tinha naquelas apresentações, nada. Ninguém nem tava nem aí. O que eu acreditei sobre mim? Ninguém se importa. As minhas necessidades emocionais não se importam. As minhas necessidades emocionais não importam, não é importante. Os meus desejos não são importantes. Eu não sou merecedora de ser vista. Então, quando você pensa assim, eu não sou merecedora de ser vista, o que hoje pode acontecer com você? Na hora que você quer avançar, é como se realmente você não fosse merecedora de sonhar mais, sabe? Quantas vezes eu já vi isso? Eu não sou merecedora de sonhar mais, eu não sou merecedora de nem crescer mais, de avançar mais, eu não sou merecedora de ter desejos. Tem gente que tem essa crença, né? Eu só posso ter pra conta, como se não pudesse ter pra desejos
desejos que vão além de conta, né? Por exemplo, ter desejo de luxo, ter desejo de alguma roupa específica, alguma coisa assim que vai além de só para necessidade material. Porque a gente esquece às vezes que nós somos uns seres, além de seres físicos, nós somos seres também emocionais, espirituais, né? Nós somos seres multidimensionais. Então, nós temos necessidades emocionais também, né? Você tem necessidade, às vezes, de olhar viagens, exatamente. Depois eu vou responder todo mundo. Então é muito rico que você faça esse movimento. É como se fosse, gente, eu enxergo como se fosse um músculo, assim, que você vai expandindo, como se fosse uma régua, né? Não uma régua. Sabe aquelas balas, assim? Eu enxergo dessa forma. Não tem umas balas que parece que ela é enorme e você vai crescendo, assim? Então, é como se você fosse expandindo cada vez mais essa bala, né? Digamos assim. Porque quando você vai expandindo isso, seus limites, daquilo que você sente que você merece, daquilo que você sente que é disponível para você, você tem duas possibilidades, que é o que eu até falei lá, falo muito lá dentro da formação Ser Próspero, que é o curso, que é meu curso mentoria. Você cria duas possibilidades, a possibilidade de se abrir para receber mais, ou seja, se eu sou digna, se eu sou merecedora, eu me abro para receber mais. E eu também me abro para criar mais, porque eu posso criar. E outra questão, tá? Muito importante, que eu não sei quem empreende aí, depois me contam se tem muita gente que empreende aqui. Pra quem empreende, essa questão da criança, ela tem muito a ver com um lugar de baixa autoestima, no sentido assim, eu não tenho algo rico a oferecer. Eu não sou suficiente, sabe? Então, eu falo por mim, eu ficava assim, várias vezes rolando feed, né? Há uns anos atrás, admirando todos os terapeutas, admirando todos os infoprodutores, empreendedores, e eu sentia que aquilo ali não era meu lugar, e mais profundo ainda que eu sentia que aquilo ali não era meu lugar, eu sentia que nada que eu fazia era suficiente, sabe? E que eu não tinha valor para oferecer, para cobrar. Então a minha dificuldade de cobrar, de precificar, de ofertar, de falar assim, não, eu tô vendendo porque eu tenho algo rico a oferecer, vinha muito dessa questão da criança, sabe? Era como a sombra da minha criança era no sentido assim, a crença principal da minha criança, eu sou falha, sabe? Tem algo errado comigo, eu sou falha. E aí, quando eu fui empreender, quando eu fui aqui, né, abrindo meu coração, quando eu fui empreender, eu sempre sentia que eu era falha, sabe? Eu sempre sentia como se eu não fosse realmente merecedora de ter mais, porque eu sentia tipo assim, como que eu vou ser terapeuta, como que eu vou vender algo se eu sou falha? Era como se fosse uma imagem assim impregnada dentro de mim. Então foi muito rico olhar pra isso, sabe? Pra essas crenças da criança mesmo, porque eu lembro, eu não sei se eu gravei um e-mail ou foi um áudio sobre isso, que eu lembro que eu fiz um trabalho de crenças no sentido assim, que eu tinha essa sensação de que eu era falha, de que não faltava algo, que eu não era suficiente. Gente, eu tava no carro, na mesma hora uma pessoa fechou o pacote, eu fiz o trabalho de crenças e eu tava chorando, eu tenho foto chorando desse dia, eu tava muito mal, e porque parecia que eu não tava fazendo o suficiente, parecia que, sabe, que não era pra mim, todo mundo conseguia, menos eu. E eu fiz esse trabalho de crenças com a criança e na mesma hora uma pessoa tinha fechado um pacote comigo de atendimento, sabe? E eu não esperei, né, o ser feliz, como fala assim, me sentir boa quando a pessoa fechasse. Eu me senti boa antes, entende? Eu me senti boa antes, eu sempre tive muito depoimento, por exemplo. Só que não adianta, você pode ter 50 mil depoimentos que se você ainda não sentir isso dentro de você, parece que falta, sabe? Parece que tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa errada, que é essa questão da criança aqui, como eu tô falando. Eu vou parar um pouquinho pra ver o que vocês estão falando aqui, que antes da gente continuar o tema, tá? Vamos lá. Isa, é válido fazer afirmações mesmo sem acreditar muito? Isso vai internalizando. Olha, eu não gosto, tá? Isabela, mas tem pessoas que falam que dão certo. Eu prefiro fazer as afirmações e o movimento de mudar minha autoimagem, tá? Por exemplo, assim, se eu tô me sentindo insuficiente, prefiro olhar pra isso, mas isso é algo particular meu, eu prefiro olhar pra isso, por que eu me sinto insuficiente em algum nível, curar isso, integrar isso, e começar a fazer afirmações, que são afirmações em forma de pergunta, tá? Mas
eu acho que tudo é teste, né? Mas as afirmações em forma de perguntas, elas fazem com que você não questione, né? Então, por exemplo, você tá lá no espelho, eu sou suficiente, eu sou rica, eu sou isso, eu sou aquilo. Sua mente pode começar a questionar isso, tipo, não, que mentira, que tal, nada a ver. Se você fizer as afirmações que são tipo, como eu sou tão merecedora da prosperidade, são afirmações em forma de pergunta, pode ser que fique mais leve pra você. Mas como eu falei, eu, Isabela, eu prefiro olhar por que eu tô acreditando em algum nível, que eu sou insuficiente, por que eu tô acreditando mais na falta, sabe? Porque aí, depois a afirmação fica leve, é como se fosse depois que eu faço esse movimento, a afirmação fica leve. Mas tem várias pessoas que falam que a afirmação por si só rola, né? Criei minha mudança de cidade, primeiro passo pra conhecer o mundo. Uai, Gi, mudou de cidade? Que maravilha! Isso aí, gente. Então, é um processo, né? Da gente olhar para essa criança e para co-criar nossos sonhos. Então, primeiro, se pudesse significar de dever de casa para você, é realmente questionar. Por que em algum nível eu ainda acredito que eu não sou merecedora de ter aquilo que eu quero? Olhe para a vida dos seus sonhos, olhe para alguma coisa que você deseja manifestar agora, seja mais clientes, prosperidade, relacionamento, vendas, enfim. E você vai ver o que eu sinto sobre isso. Nossa, quando eu olho para isso eu sinto muito distante, eu sinto falta, eu sinto impossibilidade, incapacidade, eu sinto insuficiência, não é pra mim, sabe? Ai, sinto que não é pra mim. E é isso que você precisa curar para começar a se abrir para receber e para criar esse movimento, porque é como se funcionasse assim, como uma barreira. E aí você pode esbarrar, como eu falei, em alguma questão, né, se você se aprofundar alguma questão da sua criança, né, o que ela foi acreditando sobre a vida e sobre o mundo. Outra questão importante, né, que eu falei aqui sobre essa infância, como que ela afeta a prosperidade, além dessa autoimagem, que são as crenças que você tem sobre você. Lembre sempre, a forma como eu me enxergo define minha expressão no mundo. Por isso que tem pessoas que se sentem um fracasso e elas tentam assim, pode comprar todo o curso, pode comprar todo o livro, que não vai pra frente, sabe? Isa, comecei a olhar pra dentro, mas parece que tô numa bad. É porque, deixa eu falar, tá? Muitas vezes, eu falo isso por experiência própria, a gente vai acessando coisas que talvez naquele momento nós não estamos com os recursos emocionais para sustentar esse espaço. Então eu lembro que, eu até conto isso pra vocês também, já contei em e-mail, que em agosto de 2019, alguma coisa assim, eu comecei a acessar essa criança, né, que eu falei aqui, e eu faturei num mês, era tipo junho, R$8.000, aí no outro mês eu faturei 150, e eu fiquei 4 meses, até dezembro mais ou menos, no fundo do poço, e eu não conseguia sair dali, mesmo já entendendo de crenças, e eu só consegui sair dali quando eu pedi suporte. Então, às vezes a gente fica nessa crença, né, a minha necessidade não merece ser vista, e não pede ajuda, não se sente merecedora de suporte, mas se abre para receber suporte, né? Hoje, super faço terapia de reprogramação de crença, embora eu já me olhe sempre, mas eu continuo fazendo terapias holísticas que eu me identifico mais, que são essas, a gente olhar para criança, para infância, para reprogramar nossas crenças. Por quê? Porque eu sou digna de suporte, tá? Eu sou digna de investir em mim, eu sou digna de ser cuidada. Então, assim, ainda mais quando você tá numa bad, sabe? Porque quando a gente tá na bad, a gente se identifica com a situação. Lembrando que essas questões financeiras, gente, ela não é, como eu falei, a nossa dor não é sobre o dinheiro, mas é muito mais profunda que o dinheiro e às vezes ativa uma ferida muito grande da sua infância. Quando eu não tinha dinheiro, eu não conseguia sair do lugar. Eu lembro desse agosto, gente, não saía do lugar, porque eu fui no fundo do poço, eu me senti nada. Eu não conseguia mais trabalhar. Por quê? Porque eu acreditava que o meu valor estava no dinheiro. Então, se eu não tinha dinheiro, eu não era um nada. A minha criança acreditou que o valor dela estava no quanto de dinheiro ela tinha. Então, se eu não tinha, eu não era um nada. Eu era um fracasso. E isso que você vai sentindo sobre você vai se vestindo da situação externa, o que acontece? Você começa a agir como, né? Então, eu comecei a me sentir sem valor, sem um fracasso, um nada, tudo isso. Eu comecei a agir como isso também. Né? Então, realmente, no outro mês, como eu falei, eu faturei 150, eu não conseguia atender ninguém, não tinha nem possibilidade de trabalhar bem, sabe? E tem uma frase que eu vi, era do Pedro Sobral, um cara de tráfego que ensina anúncios, que ele fala assim, o seu cliente te paga para que você cuide bem de você. É alguma coisa nesse sentido, assim. Ou seja, o seu cliente, ele também lhe paga, se você empreende, vamos supor assim, para que você esteja na sua melhor
Não é melhor performance, como se fosse algo extraordinário, mas na sua melhor versão. Então, quando você cuida de você, você investe em você, é muito rico, muito, muito rico. Você não sentia vontade... sentia vontade de nada. De nada. Eu sentava no chuveiro, a vontade era de ficar no chuveiro. Sempre foi muito rico pra mim, vontade de ficar no chuveiro, sabe? Eu chorava. Ai, gente, mas foi muito profundo, tá? Mas como eu falei, a gente vai ressignificando. Como você ressignificou isso? É isso que, né, o bingo, né? Porque parece que tem uma coisa assim, mas são várias coisinhas que vão virando a chave. Então, como eu falei aqui, eu já tive um acidente, né, no qual eu levei 8 tiros. Porque tô exemplificando isso aqui, não é pra entrar em drama, nem nada disso. Mas olha só, quando eu levei esse 8 tiros, eu demorei mais de 1 ano e meio pra voltar a andar fisicamente, mas o processo emocional demorou uns 2, 3 anos. Não teve uma única virada de chave, entende? Não teve uma virada de chave. Nossa, acordei, tô curada. Foram vários processinhos. Fui me curando, fui me preenchendo, fui olhando pra minha ferida, porque meu ex-namorado, no caso, faleceu nesse episódio, né? Fui me curando, fui olhando, beleza. Então foram várias chavinhas. É a mesma coisa com esse processo. Então foram várias mudanças de chave, né? Que foram acontecendo. E acontecem até hoje. Por quê? O que acontece até hoje? Porque eu quero aumentar meu faturamento. Mas as principais foi olhar, como eu falei aqui, foi olhar pra minha infância, sabe? Porque eu tinha muitas crenças de não merecimento. Quando a sua criança ela passa por algum trauma de abandono, de rejeição, de se sentir injustiçada, traição, ela começa a criar crenças sobre ela mesma. Então, se você criança se sentiu rejeitada, se você criança se sentiu abandonada, sua criança pode ter criado crenças sobre ela mesma, tá? Então, uma criança que se sente abandonada, que crença que ela cria? Vou dar um exemplo. E não precisa ser um abandono físico, tá? Pode ser um abandono emocional, os pais trabalhavam demais. As crenças que ela cria o quê? Não tem ninguém pra mim, eu não sou merecedora, eu não mereço suporte, tem algo errado comigo pra eu estar sendo abandonada. Crenças de rejeição, se você se sentiu rejeitado na infância, tem algo errado comigo, eu sou falha. Deixa eu ver o que mais. Porque tem algo errado comigo para eu ser rejeitada, né? Eu não sou merecedora do amor, porque eu sou falha, tem algo errado comigo. E isso tudo, como eu falei, essas feridas lá da nossa infância, que a gente vai ressignificando ao longo de um processo, quando você vai realmente olhando camadinha em camadinha, não é que o dinheiro ele vai cair do céu. Às vezes cai, como eu já dei vários exemplos aqui, né? Mas às vezes, o que acontece? Você tem mais, é como se você tivesse mais leveza, mais potência, mais abertura para movimentar a sua vida, sabe? Então, se você tava, como foi pra mim? Eu tava lá naquela coisa assim, nossa, eu sou um fracasso, eu sou um vazio, eu sou insuficiente. E aí o processo, qual que foi? Epa, deixa eu ir tirando essas camadas, essas roupas aqui, aos poucos, e fui me olhando, fui me sentindo mais animada, fui me sentindo mais empoderada, mais energia, mais potência, mais vitalidade, e isso te dá mais alegria pra você criar os recursos financeiros, entendeu? Porque na hora que você trabalha essa crença de insuficiência, de não ter valor, você começa a enxergar mais seu valor, e você se sente merecedora pra cobrar o seu trabalho. Às vezes você não tava conseguindo cobrar, né? Eu lembro que eu comecei cobrando lá, eu sou terapeuta desde 2017, R$26, né? Então, e aí eu me sentia mais merecedora de cobrar mais, né? Já que a minha vida inteira é dedicada a esse trabalho, praticamente assim, quase 24 horas. Enfim, então é como se você fosse tanto se abrindo emocionalmente, sentindo mais energia, que você vai lá e começa a ter mais potência de criar, de se abrir para receber. Às vezes vem dinheiro inesperado. Então eu lembro que eu comecei a receber propostas. Eu lembro que nessa época eu fazia muito conteúdo assim, mas eu ainda tinha vergonha de cobrar, mas às vezes a pessoa, ela me mandava mensagem assim, já aconteceu, duas pessoas, uma que me mandou presente e a outra queria me mandar porque eu fiz uma live, e ela falou assim, nossa, eu preciso te mandar, preciso te retribuir, querendo mandar dinheiro pra mim. Então, o que eu quero falar? Os recursos chegam, tá? Porque quando você começa a olhar pra sua criança. Essa semana eu encontrei €1 no metrô, eu peguei toda feliz também pra mim como recado do universo. Acontece super dinheiro inesperado. E aqui, tem essa frase, né? Quem honra no pouco, muito lhe será dado, algo assim. Então, é muito importante esse movimento. Quando a gente vai olhando pra nossa criança,
Às vezes vem chuva de dinheiro, sim, eu super acredito nisso, porque eu não acredito em limitações, mas às vezes vai começar a vir um pouco a mais, sabe? Às vezes não tava vindo nenhum cliente, começa a vir mais cliente, às vezes não tava, as pessoas estavam querendo desconto, elas começam a querer pagar seu preço cheio, isso já é um movimento, só que a gente precisa realmente continuar, tá? E outra questão muito rica da nossa criança é que às vezes ela tá copiando o modelo financeiro dos pais. Então não é racional esse movimento. Às vezes você pode ser igual a mim, que era tipo, eu rejeito o modelo financeiro dos meus pais, logo o que acontece também? Você repete. Se já aconteceu com você de você julgar uma pessoa e você daqui a pouco tá fazendo a mesmíssima coisa, porque é basicamente isso. Aquilo, dependendo se você rejeita muito uma coisa, você também vai criando um pouco daquilo pra você, inconsciente. Às vezes porque você tem até uma sombra que faz criar isso. Mas, por exemplo, na sua infância, qual foi o modelo financeiro que você viu? O modelo financeiro de muito falta, de nunca ter suficiente, de ter só pra conta, de ser luta, de ser sacrifício, de seus pais gastarem tudo, de altos e baixos, como foi o meu? Qual que foi, assim, a sua experiência financeira na infância e que hoje, de alguma forma, você acaba reproduzindo, você acaba fazendo as coisas semelhantes, sabe? Mesmo que você fale assim, não, eu não quero fazer isso. Mas daqui a pouco, se você olhar para suas finanças, assim, você vai ver que tá um pouco semelhante. Isso acontece... Tem gente que vai para a polaridade oposta também, tá? Mas isso acontece porque você quer honrar os seus pais de forma inconsciente ou porque, de alguma forma, a sua criança acreditou que aquilo ali era a visão de mundo dela, né? Lembra do cenário lá da infância? Então, ela acredita que aquilo ali é a visão de mundo dela, logo, o mundo é assim. Né? Logo o mundo é muito mais de falta, logo o mundo é de nunca ter suficiente, de ter que sempre estar com dívida no cartão mesmo, sabe? Isso vira o seu comum. Tudo aquilo que nos parece comum e quando a gente sai disso, a gente volta para aquele lugar, por exemplo, com dívidas, né? Tem muitas pessoas que criam dívidas, pagam as dívidas, criam dívidas de novo, ganham na loteria, perde tudo como eu também, né? Falei pra vocês. Mas... por que isso acontece? Por essa autoimagem, né? A imagem que eu tenho sobre mim e sobre a vida tá muito mais na falta do que na abundância. Tá muito mais naquele lugar de ter dívidas, é como se fosse o natural. Agora a gente tem que questionar por que de alguma forma eu tô acreditando que isso é muito mais o natural. Começar a questionar isso, né? Por que eu tô acreditando que ter dívidas é natural? Por que eu tô acreditando que viver em altos e baixos é o natural? Ou só ter pra conta é o natural? Se você não parar pra questionar um pouquinho esses pensamentos, você pode, por exemplo, projetar inveja nas outras pessoas. Então, quando você vê alguém que tem muito dinheiro, você pode sentir uma inveja, você pode querer atacar essa pessoa, porque ela tá mostrando ali que, no fundo, você tem essa limitação dentro de você. Ela tá sendo um espelho, porque tudo é um espelho, né? E você pode acabar sentindo raiva, inveja, querendo atacar as outras pessoas. Mas se você estiver presente, você olha pra isso, sabe? Nossa, eu tô projetando essa inveja, eu tô projetando essa raiva nessa pessoa que tem mais recursos que eu. Porque no fundo eu queria isso, mas no fundo eu me sinto incapaz. Bingo, você sai do julgamento e vai olhar, por que eu me sinto incapaz? Né? Porque no fundo eu sinto que eu não mereço. Por que eu sinto que eu não mereço? Porque às vezes, como tem muitos pais que supervalorizam questões financeiras, como foi o meu, como eu falei com vocês, a sua criança pode acreditar que o valor dela tá no dinheiro. Então você fica esperando que o dinheiro venha para que você tenha valor, e aí sim você vai agir. Mas não é assim. Olha só, não é o recurso que você tem hoje que te define. Então não é a sua conta bancária que te define. Não é, por exemplo, assim, você empreende, tem um computador, não tem estúdio, não tem roupa legal, não tem nada disso legal, não importa. Nada disso pode definir. É o que você faz com isso, sabe? Só que, como eu falei, às vezes isso acaba ativando esses lugares, né? Então, esses lugares de não merecimento, de incapacidade, de insuficiência. Então, se você parar, pegar o bingo de questionar essas vozes, aí você vai começar a descobrir as suas maiores crenças que estão criando essa realidade. E como eu falei, você vai se sentir muito mais capaz de criar. Tem uma frase de um livro, não sei se tem algum aluno meu aqui, mas tem uma frase de um livro que está lá disponível para quem é aluno da formação, que o livro se chama O Dinheiro Não é Problema, Você É. E nesse livro ele fala mais ou menos assim, ele quer dizer que o dinheiro não é o problema, que nós, com essas nossas limitações, que somos o problema, e ele fala exatamente, mais ou menos assim, o dinheiro, quando você tá se sentindo
vai se curando e se sentindo muito mais capaz, se sentindo muito mais confiante, o dinheiro ele só chega para abençoar a sua vida e confirmar aquilo que você já sabe que você poderia fazer. Olha só. Porque muitas vezes parece que tem pessoas que, né, eu também era assim, que esperam o dinheiro vai me mostrar que eu sou boa, o dinheiro vai mostrar que eu tenho valor, o dinheiro que vai me fazer criar mais. Só que não, ele quer dizer exatamente isso. Você, quando o dinheiro começa a vir para você, você tá aberto para receber, mas você já sabia que você era capaz de criar aquilo ali, entendeu? Eu não sou capaz porque eu tenho dinheiro, eu sou capaz porque eu sou capaz, eu sou em primeiro lugar. E isso começa a mudar a sua ação. Porque do contrário, você vai ficar, Isabela, lembra que eu contei o caso de agosto pra vocês, de alguns anos atrás? Você vai ficar igual eu lá, sentindo que precisava do dinheiro pra ter valor, e aí você não movimenta. Porque como você quer cobrar algo, e você não tem dinheiro, você quer cobrar seu trabalho, mas espera que ter dinheiro pra ter valor. Você não vai criar o dinheiro, Você não vai criar por quê? Porque você tá se sentindo sem valor. Então você não vai conseguir nem cobrar. Você não tá se sentindo insuficiente. Não vai conseguir movimentar para criar essa questão. Então lembre, primeiro eu sou. Eu sei que isso pode parecer assim, talvez desafiador para nossa mente racional entender, mas eu escutei esse ensinamento aqui, não sei, mais de 100 vezes para conseguir realmente viver na prática. Então, a primeira virada de chave já tá acontecendo aí, sabe? Agora você precisa ir questionando, olhando para essa criança, se trabalhando, trazer isso para nível do ser. Eu sou capaz, sou suficiente, independente dos recursos que eu tenho hoje. Que é isso que vai te fazer criar mais, é isso que vai te fazer avançar mais. Porque se eu sou capaz, eu sou merecedora, vambora, né? Vambora, porque isso não me define. Senão você pode olhar para a sua situação de vida atual e ficar, como eu falei, né? Frustrado, incapacidade, vergonha, e você não consegue sair daquilo ali. Por quê? Porque aquilo ali tá ativando suas feridas de vergonha, de incapacidade, de frustração. E aí a situação é sempre essa, né? Tô criando mais disso, mais disso. Então, cura o que você sente sobre a sua vida atual, tá? Para mudar essa autoimagem de fracasso, sobre ser incapaz, sobre ser insuficiente, e aos poucos se criando, movimentando esse espaço dentro de você. E veja, será que em algum nível eu também tô sendo fiel a alguma ferida da minha infância? Perguntas. Eu tô sendo fiel a alguma ferida da minha infância? Eu estou sendo fiel a algum cenário financeiro da minha infância? Essas perguntas são... Porque quando você se faz essas perguntas e descobre a resposta, embora você não saiba exatamente como ir mais profundo nisso, já é muito... É como se fosse uma abertura de caminhos. As coisas começam a acontecer. A melhor oração, digamos assim, nunca é só pedir por aquilo que a gente quer. Primeiro que a maioria das pessoas pedem com a vibração de falta, né? Quando você pede dinheiro, às vezes você pede porque não tem. E por isso que cria mais falta, às vezes. Porque você tá pedindo pela falta. Mas as melhores orações, assim, que mais fizeram com que eu expandisse minha consciência e criar dinheiro, foi sobre, no sentido assim, expanda minha consciência, me mostra o que tá acontecendo, quem que eu preciso ser para ter esse dinheiro. Olha só, quem que eu preciso ser, o que que eu preciso curar, o que que eu preciso integrar para receber isso, para criar isso. E as coisas começam a acontecer. Se você entrar no flow, no sentido assim, as coisas começam a acontecer, você olha pra dentro, você começa a se trabalhar, você continua no movimento. Mas lembre-se sempre, não tem como chegar lá, sabe? Continue sempre olhando pra você, pra essas questões da infância, e sempre se questione o que eu tô acreditando sobre mim que tá criando isso. O que eu tô acreditando sobre mim que tá criando essa falta financeira, essa falta de clientes, essa falta vamos supor assim, de ninguém te responder, essa falta de relacionamento. Aí você vai começar a descobrir as crenças mais profundas sobre você mesmo. Quantas vezes, né? Nossa, eu acredito que ninguém me enxerga, porque por isso que eu não tinha clientes. Eu acredito que fulano é melhor, por isso que eu sou inferior, então por isso que eu não tenho clientes, sabe? Você começa a então questionar isso, tô fazendo esse trabalho de ser pra ter. Maravilha, a minha vida tem mudado, assim, saltos, eu fico falando, né, tá acontecendo milagres, assim, com essa questão do ser pra ter. Só que às vezes o que eu comecei a perceber, porque eu já tive esse ensinamento alguns anos atrás, só que eu fui pro aspecto racional, que era o seguinte, se eu sou rica eu vou gastar tudo, né? Então, se eu sou rica, eu vou gastar tudo, vou criar dívidas e tal. Mas não é isso. A nossa mente vem, às vezes, pra essa questão. Não tem a ver com isso. Tem a ver com ser. Não tem a ver com ir lá no shopping fazer dívidas
e mentir, nem nada disso. É outro nível, mas às vezes ele, como é além do racional, a gente precisa tirar essa tentativa de, por exemplo, como que você explica o que é amor, né? Se você simplesmente sente ali. Como que você explica questões mais profundas? Se você simplesmente sente. Então, vamos lá, você quer mais dinheiro. Quem é a sua versão que tem mais dinheiro? Tá? Qual que é o nível de ser dela? Qual que é o nível de ser dessa versão que tem mais clientes? Como que ela se sente sobre ela mesmo? Essa é a coisa mais rica. Como que a minha versão que tem mais recursos financeiros, que tem mais clientes, ela se sente sobre ela mesma? Epa, ela se sente mais empoderada, ela se sente mais confiante, mais animada, mais feliz, mais entusiasmada. Ela se sente mais merecedora. Então, além de me sentir assim, você, às vezes, o que pode acontecer? Tá? Eu fazia esse movimento, eu me sentia uau, tal, mas eu não conseguia sustentar isso. Por quê? Porque é como se as minhas feridas fossem reativadas novamente, sabe? Então, se você não consegue sustentar, como eu falei, esse lugar de empoderamento, pra mim sempre recursos financeiros, Isabela, tá? Cada pessoa é única. Tinha a ver com autoconfiança, com empoderamento. Mas eu não conseguia sustentar esse lugar, por quê? Porque às vezes acontecia certas coisas na minha vida que ativava alguma questão minha, do tipo, as coisas não estavam andando e eu confirmava, nossa, tá vendo que não é pra mim, tá vendo que eu faço tudo errado mesmo? E eu acabava me identificando com aquilo ali. Então, às vezes a nossa dificuldade, além de só ser, né, é de sustentar esse lugar. Porque às vezes certas coisas ativam no nosso dia a dia. Então, como eu falei, como o dinheiro ele é um símbolo extremamente poderoso para mostrar, assim, as nossas feridas, as nossas questões mais pessoais, no sentido de, eu fiz um post super bombou, assim, gente, foi muito intuído, e eu falava, a sua dor de ter dinheiro não é só sobre não ter o dinheiro em si, mas é porque não ter dinheiro ativa a sua ferida de, eu não mereço suporte, eu sou abandonada, não tem ninguém pra mim, eu não mereço, eu não posso confiar em ninguém. Então, muitas vezes na nossa vida, por que a gente não consegue sustentar esse ser para ter? Porque simplesmente, vamos supor assim que você chegou uma conta, ou alguém te cobrou, ou você foi no supermercado e não tinha dinheiro para comprar o que você queria, ou você entrou em cheque especial. O que acontece? Se você não estiver atento ali, às vezes vai reativar esses lugares, sabe? Igual, aí a sua criança pode ativar esse lugar de vergonha. Nossa, eu ficava pé na vida, gente. A minha criança ativava aquele lugar do tipo, que humilhação, isso é humilhação, eu sou injustiçada, eu sou abandonada, não tem ninguém pra mim, sabe? E eu ficava dias nessa revolta, sem conseguir sair do lugar. Porque quando você tá na injustiça, na revolta, você começa a achar que todo mundo te deve, você não movimenta, você não cria pra você. Então, as coisas no seu dia a dia vão te dando, como eu falei, esses flashbacks e confirmando as suas dores mais profundas, que tem a ver com essa criança. Então, comece a observar, se você fizer uma semana desse exercício, você vai fazer muita descoberta, ou começar a observar, assim, o que tá me engatilhando no meu dia a dia, sabe? O que tá me engatilhando no meu dia a dia que eu vou começar a olhar pra isso. Porque as minhas maiores curas foram quando eu observei no dia a dia e depois lá no chuveiro comecei a ressignificar, levando pra terapia, olhando pra mim. Mas, como eu falei, o dia a dia ele vai ser muito poderoso se você estiver presente, porque os gatilhos eles acontecem. Quando eu não tenho dinheiro, o que isso confirma na minha vida? Quando eu não tinha dinheiro, gente, confirmava aquele lugar. Eu não queria viver, confirmava um lugar do tipo assim, eu nem queria estar aqui, eu nem queria estar viva. Isso não é pra mim, sabe? Eu sou injustiçada, já passei por muita dor. Eu já tenho muito trauma. Então, ou seja, eu tinha que curar isso. Não ter dinheiro confirma o quê? Confirma que só fulano consegue porque ele é melhor. Ou seja, confirma a sua ferida de inferioridade. Cura a sua ferida de inferioridade. Não ter dinheiro confirma que eu sou digna de humilhação, que eu sou digna de vergonha. Cura essa humilhação, cura essa vergonha dentro de você, tá? E aí as coisas começam a mudar. Mas como eu tenho falado aqui, né, e sempre falo, obviamente é um processo, mas é um processo muito bonito de ser percorrido, porque além de você se abrir para ter e criar os recursos financeiros, que é muito rico, né, gente? Termos recursos financeiros nos proporciona muita abundância na nossa vida, no sentido de que você pode... além de ajudar pessoas, você pode proporcionar os seus sonhos. Você, né? Eu sempre fiquei pensando nisso. Tem gente que fala, o dinheiro não importa. E aí eu fiquei pensando, o outro dia eu vi um cachorrinho lá precisando de 70 mil de uma cirurgia, sabe? Ou seja,
É claro que ele é importante, mas quando você cura essas feridas, além de você criar, se abrir para criar e ter o recurso material por si só, você também sente, é como se assim, gente, eu juro pra vocês de coração, 99,9% das sessões que eu faço, eu pergunto assim, como que você tá? A pessoa fala, tô mais leve. 99,9% de verdade. Por quê? Porque ela fica muito mais leve quando você vai se tirando essas capas, sabe? Essas feridas, curando, integrando essas partezinhas de você mesmo. E ao se sentir mais leve, você tem muito mais espaço para ter energia, para ter ideia de criar. Porque às vezes você não estava nem conseguindo ter ideia. Porque o dinheiro, ele vem através de ideias. Então, às vezes, o dinheiro, ele começa a vir. Aí você tem uma ideia do nada. Quantas vezes eu tive ideia do nada? Ó, faz isso, faz aquele post. E era engraçado, aí eu vi uma ideia, faz aquele post. Aí a pessoa me mandava assim no direct. Nossa, eu me identifiquei com isso aqui, quero marcar um atendimento. Mas se você não tá nesse espaço, não tá com essa leveza, às vezes a ideia nem vem, né? Que é o fluxo da prosperidade através das ideias. Aí você se sente mais leve, consequentemente você se sente muito mais confiante em ser quem você é. Quando você se sente mais confiante em ser quem você é, você transborda o seu melhor. Transbordar o seu melhor não é pra olhar pro que o fulano tá fazendo e tá dando mais dinheiro, não. É olhar pro que eu sei fazer de melhor, aprender a precificar, aprender a ter autoconfiança, aprender a vender e oferecer o meu melhor. E não olhar pro que o fulano tá de melhor, querer exatamente copiar aquilo ali, né? E aí, quando você se sente leve, você olha pra você também. Então, assim, é extremamente rico esse processo, porque, como eu falei, vai além de ter só os recursos financeiros. Meu pai, ele terminou a vida, ele faleceu, né? Ele terminou a vida com dívidas, mas ele tinha muitos recursos financeiros antes dessas dívidas, sabe? Ele tinha muitos recursos mesmo, assim, de questões de milhões. Mas por que eu tô falando isso aqui? Por que eu quero dizer que não tem a ver só com dinheiro? Por quê? Porque ele tinha, sim, muito dinheiro. Mas ao mesmo nível que ele tinha muito dinheiro, ele era tinha muita dor emocional também, no sentido que ele não aproveitava nem 1% da vida por preocupação, com medo de acabar. Ele não comprava nem um pé de meia pra ele que estava furado, por quê? Por medo de acabar. Se você comprasse 2 pães, você comprou um pão um dia, e no outro dia queria comprar mais pão. Não, mas já não comprou pão ontem, sabe? A pessoa era tão escassa dentro dela, que eu tô falando aqui vai além do recurso financeiro mesmo, tem a ver com o fluxo da prosperidade. Porque meu pai não sabia, beleza, ele não sabia nada do que eu tô falando aqui, mas ele foi crescendo também com base nessas feridas, e a pessoa fica com muito medo de perder, e ele não pôde experimentar os frutos daquilo que ele plantou a vida inteira, sabe? E isso é bem pesado, assim, você não poder desfrutar daquilo que você tá plantando, da prosperidade que você tá plantando. Então, realmente é assim. E tem muitas pessoas assim, né? Acaba que tem, assim. E é questão de feridas, né? Às vezes a pessoa tem muito medo da falta, né? Não dá nem pra entrar em julgamento, porque, por exemplo, nesse caso, meu pai, ele era engraxate quando ele era criança. Ele era engraxate. A casa dele era aquelas casas que tem um cômodo, sabe? E passou fome mesmo. Beleza, eu fiquei uns dias comendo banana, mas eu tava comendo banana. Ele não, ele passou fome mesmo. Então, a pessoa, ela por não curar esses traumas, esse medo da escassez, esse medo da falta, ela leva pra vida. Não tem jeito, ela leva pra vida e projeta no dinheiro ainda. Tanto é que ele acabou perdendo por questões de impostos que não fez direitinho lá, sabe? Entrando em dívidas por questões disso. Porque simplesmente, por medo, né? O medo da falta, ele ativa nosso eu sobrevivente. Ele ativa o nosso modo luta e fuga. Total. E aí você nem consegue respirar direito. Por isso que eu falei, curar a criança, inclusive, te tira desse modo luta e fuga. Porque eu lembro que assim que eu formei em Direito, né, só pra contextualizar assim, eu tava sem nenhum real no bolso e eu tava muito naquele modo luta e fuga, que é aquele modo de tentar fazer tudo, né? Aí eu tentei fazer tudo, e eu tô assim, meu Deus, eu vou entrar em dívida porque tinha cartão, que tinha não sei o quê, vou entrar em dívida. E aí teve um dia que eu falei assim, beleza. Aí eu comecei a olhar pra mim, eu falei, beleza, também então... não tem o que fazer, eu vou entregar, soltei. Na hora que eu saí daquele modo luta e fuga, me veio uma ideia, queria o Ilumine-se, que era um projeto meu lá de 2017. E aí eu criei esse projeto lá, na época, né? E aí eu comecei a prosperar muito através desse projeto. Mas o que eu quero dizer? Se a gente não olha pra dentro e realmente solta, sai desse modo luta e fuga, às vezes você não tem espaço pra ideia vir, a ideia tá tentando vir, sabe? Que vai te gerar esse recurso, mas você tá tipo, meu Deus, preciso sobreviver, e não avança, não cria.
Então, o insight maior é observe o seu dia a dia aí, os gatilhos que estão te acontecendo, observe a imagem que você tem de você mesmo, que é essa criança ferida, que algum nível tá dentro do seu coração ainda, principalmente essas crenças sobre você, tá? A Amável Luiz, a Lu tá aqui desde essa época. Sobre não se sentir suficiente, sobre não se sentir merecedora, sobre não ser pra você a felicidade, a prosperidade, porque o dinheiro ele é um símbolo. O que eu vou sentir quando eu tiver dinheiro? Felicidade, alegria, entusiasmo. Então questiona, por que eu não me sinto merecedora de sentir isso? E você vai cada vez mais profundo. Então depois conta pra mim qual foi o seu maior insight aqui dessa aula. Toda quarta-feira, 6h15, temos um aulão sobre um tema. Você pode sugerir lá no direct algum tema pra gente trabalhar aqui. E no domingo nós vamos ter a sessão coletiva sobre dinheiro e autossabotagem. Então se você identificou com alguma questão aqui e quer que eu seja um canal pra gente olhar pra isso, vem pra sessão coletiva e me manda um direct que eu te passo mais informações, que nós temos mais 2 vagas, é um grupo pequeno de 3 pessoas, tá? E vai começar às 7 horas. Então, gratidão pra gente estar se falando aqui, a gente vai conversando nas caixinhas e até mais, pessoal!